começando mais um podcast Resenha do Contador. Eu sou Magno Fialho, seu anfitrião, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Lívia Estefânio. Ela que é formada em TI, Tecnologia da Informação e Contabilidade. Vem falar um pouquinho sobre o tema de marketing digital. Tudo bem, Lívia? Obrigado por participar desse podcast comigo, tá? Seja bem-vinda. Olá, Magno. Eu que agradeço o convite. É sempre bom ter a oportunidade de falar de marketing digital, um assunto aí que estoura todo o YouTube da internet. Eu que agradeço, tá? Deixa eu te fazer uma seguinte pergunta. Antes de começarmos a bater esse papo, você disse para mim que é formada em tecnologia, que é da informação, né, claro, e é formada também em contabilidade. Mas o que levou você à escolha dessas profissões? Você pode contar um pouquinho pra gente? É uma excelente pergunta. Engraçado que ninguém me fez essa pergunta antes. Há muito tempo, né, quando eu fiz TI, onde eu fiz TI tinha poucas opções, né, lá, mas eu sempre vi a informática como um futuro muito promissor. E né? E aí eu fiz TI justamente visando sair de onde eu estava, ir para a cidade grande, eu era do interior, vim para a cidade grande, fazer outras faculdades, trabalhar na área, e acabei trabalhando com programação. E aí logo depois, com o tempo, eu fiz contabilidade. Mas eu fiz contabilidade no intuito de fazer um aplicativo para a contabilidade, porque eu já tinha o TI. Uma experiência boa em programação, em linguagem de programação, já programava, e aí eu falei assim, vou casar porque eu preciso entender como funciona a contabilidade. Aí fiz faculdade de contabilidade e vi que não era nada daquilo. Não era. Eu acabei trabalhando, inclusive na época, né, trabalhei 3 anos em contabilidade e continuei tendo a certeza que não era nada daquilo que eu estava buscando. Por quê? Porque o teu intuito, na verdade, então, Olívia, era a programação, é criar um sistema para empresas da contabilidade, certo? Esse era meu intuito, criar um aplicativo, sistema, web, para empresas de contabilidade. Esse foi a primeira ideia de fazer a faculdade de contabilidade. Mas chegando na faculdade, eu comecei logo no 3º, 4º período, me apaixonando por uma outra coisa dentro da própria contabilidade, que era a estatística. Né? A estatística ela me trazia resultados, e aí eu estava querendo buscar alguns resultados. E aí, com isso, eu concluí a faculdade de contabilidade e logo depois trabalhei uns 3 anos em contabilidade. Eu costumo dizer que a estatística ela é gostosa quando você começa a fazer. Eu também gosto de estatística, onde você percebe a grandeza das informações que você levanta para um determinado setor, para uma determinada empresa. A estatística é muito gostosa mesmo quando você leva essas informações para um gestor de uma empresa, para um diretor, e ele pode tomar uma determinada decisão com esses números, né? Você concorda? Concordo. E aí, a questão é que eu trabalhei na área fiscal. Então, eu fiquei distante da estatística. Sim. Né, trabalhando em contabilidade na área fiscal. Porém, eu fui convidada a participar de uma equipe de marketing dessa mesma empresa. E aí foi muito, muito interessante esse convite, porque me abriu portas e encontrei estatística. Porque ali eu precisava apresentar alguns resultados. Como que eu ia apresentar esses resultados? Estudei mais sobre o negócio, estudei mais sobre marketing, busquei mais ferramentas de marketing e aí comecei a entender a necessidade de mensurar as informações para, sim, montar uma ação e aí depois, sim, gerar um resultado. E foi isso que levou você a migrar do TI e da contabilidade para o marketing? Não, eu migrei do TI para a contabilidade, achando que era uma coisa bem temporária. E daí da contabilidade eu migrei sim para o marketing e eu sabia que era uma coisa mais definitiva porque é uma coisa que eu me apaixonei. Se identificou, né? Eu faço uma coisa, porque eu gosto. Uhum. Eu gosto de pegar o negócio do cliente, montar a consultoria dele, montar a ação dele, o planejamento digital dele, falar aqui, ó, o marketing da sua empresa é esse. Vamos agora colocar isso aqui em prática. Sim. Então, assim, eu gosto. Eu não faço por obrigação. Eu me apaixonei. Na sua concepção, o que seria marketing digital? Para as pessoas que estão nos assistindo, eu sei que tem muitas vertentes explicando o que seria marketing digital, mas na sua visão hoje, o que seria um marketing digital? O marketing digital, ele é muito amplo. Sim.
mas ele não é a mesma coisa para cada empresa. Então, se você pegar assim, marketing digital, já ouvi isso. Marketing digital é uma receitinha de bolo. Vai lá e faz isso aqui. Isso não funciona. Marketing digital, ele é inúmeras possibilidades para você propagar a marca ou produto, serviço daquela empresa. Agora, como você vai fazer aquilo, vai depender da sua visão de marketing. A minha visão de marketing, conjunto de ferramentas, anexada a uma consultoria com base em pesquisas, para que você possa ter conhecimento do seu público, do seu concorrente, do seu próprio cliente. Aí sim, você pega aquelas informações e aplica nas ferramentas. Então, marketing são as informações que você precisa apurar e as ações que você consegue tomar com essas informações. Para uma empresa que está querendo se inserir no mercado, qual é o primeiro passo que ela tem que dar para ser inserida no marketing digital? Isso é uma excelente pergunta. Todo mundo, quando pensa logo na rede social, porque existe uma palavra muito, muito trabalhada isso no YouTube, que é falada sobre público frio, rede social fria. Então, essa é uma excelente pergunta sua, porque existe sim um ponto inicial. Né? É claro que há uma grande necessidade de uma consultoria. Isso é certo. Depois a gente pode até falar melhor sobre isso. Sim. Mas depois da consultoria, tem uma porta que ela é gigantesca. E essa porta chama-se Google. Se a sua empresa não está ali, ela não está em lugar nenhum. Porque assim, a folha amarela não existe mais, né? Não. Então, sobrou para o Google essa responsabilidade de falar para as pessoas quem é a sua empresa, aonde ela está, o que ela faz, qual é o contato dela, se tem um catálogo, se tem um site, que é importantíssimo. Então, eu digo para você que o ponto inicial, se a gente estiver falando de ferramentas, é o Google. Então, o primeiro passo uma empresa precisa dar é fazer o seu cadastro no Google. Google Meu Negócio. Qual o tipo de Google? O Google Meu Negócio, ele era uma ferramenta que ela até se transformou agora em 2024, 23 para 24, porque antigamente você conseguia fazer até anúncios ali. Um pouco amador, mas uma pessoa sozinha ali, sem conhecimento, conseguiria ir avançando e ia lançar, né? Sim. Claro que a gente tem o Google ADS. Eu ia falar do Google ADS. O Google ADS é um tráfego pago, e aí a gente entra em estatística e tudo mais. Mas voltando para a questão do Google, sim, é o ponto inicial, a pessoa ter o seu cadastro ali, da sua empresa ali. Né? E eu não falo só de empresa, marca, eu também falo de pessoa. Por exemplo, se a gente tiver, você teve aí entrevista com um contador, né? Ele era autônomo, Sim, é autônomo. Sim. Então, ele pode ter uma conta no Google e fazer uma marcação, sim, do seu serviço no Google, para que as pessoas tenham conhecimento do que ele faz e para que ele faz, certo? E é chamado de Google Meu Negócio. Ali você faz todo o mapeamento. Sim. Da sua empresa, com todas as informações, seja de contato, site. Mas eu não tenho endereço. Isso que eu ia te perguntar. Se uma empresa está começando o seu negócio agora, ela é entrante no mercado, ela precisa ter uma página da internet? É essencial para ela? Seria interessante ter? Qual é a sua visão nesse ponto? Outra pergunta sensacional, Magno. Eu respondi uma pergunta dessa semana passada, fazendo um briefing com um cliente, eu pontuei lá o site. Ele falou assim, poxa, Lívia, site? Hoje em dia alguém usa site ainda? Aí eu falei assim para o cliente, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o Google, hoje, derrube todos os sites, todas as páginas. O que sobra? Nada. Se você não tiver um site do teu negócio para informar o que você faz em texto, porque o Google faz essa consulta, em texto, né, e aí sim, imagens, se você não tiver essa informação lá, ele não tem o que falar de você. Aí você nem vai existir. Você não existe. Então são duas coisas diferentes. Uma, você me perguntou sobre o cadastro do Google. O cadastro tem que ter. Não importa o que você faz. Não importa que você trabalhe com instalação de ar-condicionado. Perfeito. Está no Google. Você tem um escritório de contabilidade. Perfeito. Você está no Google. Tem no Google, isso. Aí lá no Google, você tem uma opção. Você vê que é tão importante essa questão da página na web, que ele tem uma opção do seu site ali. Sim. Que site é uma palavra antiga, Bessa, mas ela é o seu currículo digital. Sim. Só que você não vai colocar um currículo lá, né? Lembra que antigamente, currículo, né? Você não vai colocar isso. O que você vai fazer? Você vai contratar um profissional,
e vou criar para você uma web profissional falando do seu serviço, seu produto e da sua empresa da melhor forma. E aí sim, eu alimentei o Google com as suas informações. E aí tem a questão de posicionamento, é papo para vários dias. Por que eu te fiz essa pergunta, Lívia? Eu tive uma reunião com um cliente e ele estava constituindo a empresa dele. Eu legalizei, fiz todo o processo todo o trâmite de legalização e no final perguntei para ele, falei assim, cara, agora você precisa se estabelecer. O que é se estabelecer? Digitalmente você precisa de uma página da internet. E ele me fez essa pergunta, ele falou, cara, mas eu preciso de página da internet? Eu, como contador, eu sei que o marketing ele tem que funcionar e ele é importantíssimo para o negócio. Então eu falei para ele, cara, procura uma programadora para programar sim teu site, tá? Estabelecer você, criar uma identidade sua na internet. Por quê? Porque quando as pessoas procuram, vou procurar a sua empresa, a E4, eu vou ver que você tem site, está estabelecida, tem endereço, tem telefone para contato, tem WhatsApp, tem todos os seus serviços. Então eu falei para ele fazer isso. E as pessoas acham que é supérfluo, não preciso disso, uma vez que eu tenho as mídias sociais, Instagram e Facebook. Eles estão substituindo a página da internet, como o site da internet, que é o currículo deles, como você mesma disse, por posts do Facebook, do Instagram. Qual é a sua visão nesse sentido? Lembra daquela pergunta que você fez sobre o que eu penso do marketing? Eu falei que tem um número de ferramentas, né? Marketing, mais aquela questão da informação juntando. Cada ferramenta ela foi desenvolvida especificamente para uma ação diferente. Claro. Facebook é uma, Instagram é outra, LinkedIn é outra, Twitter é outra, TikTok é outra. Eu vou ficar aqui o dia inteiro falando para você ferramentas e cada uma tem o seu comportamento diferente. E tem um tipo também de público diferente. Exato. Aí você fala assim, mas meu público está no Instagram. Sim, ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele está no Twitter, ele está no LinkedIn para procurar emprego, ele está em diversas ferramentas. Mas ele tem comportamento diferente também nessas ferramentas. A pessoa que está no TikTok, hoje em dia, ele quer ver vídeo. Quer ver vídeo, é viciante, né? Porque ele é viciante. Ele quer rir, ele quer achar engraçado, então de repente você não consegue introduzir a mensagem. Claro. Mas aí você tem que analisar o seguinte, por isso que é importante um gestor de marketing, porque ele precisa pegar as ferramentas no mercado e falar se ela se enquadra no teu negócio. Mas o site ele é indispensável. Por quê? Porque quando você entra no Instagram, hoje ele é uma galeria, né? O Story 24 horas, o Reels, tal. O Instagram, aquela frente ali, o feed é uma galeria, ele não entrega tanto como deveria entregar antes, então, porque ele tem uma funcionalidade diferente hoje. E o Facebook virou uma página de compra e venda. Você quer comprar, vai no Facebook. Quer vender, vai para o Facebook. Como é que pode, né? Falta pouco para eles se comunicarem com o Mercado Livre. O Facebook virou uma página dessa forma. Então, quando o seu cliente está no realmente, Facebook... só desculpa te cortando aqui, aproveitando já essa sua colocação, eu quando quero ver algum produto, eu vou para o Facebook ver o produto lá no Marketplace, sim. Exatamente. É o seu comportamento. E isso não é o comportamento só do Magno. Isso é o comportamento de muita gente. Então é muito importante o gestor de marketing da empresa fazer esse levantamento, que é estatístico também. Fazer esse levantamento para saber se o público daquele negócio, como ele se comporta. Olha, como eu falei, cada ferramenta tem a sua funcionalidade. O seu gestor de marketing vai determinar a melhor ferramenta para a venda, porque também é diferente. Eu vendo, já ouvi isso, mas eu vendo pelo Instagram. Você vende pelo Instagram, já ouvi isso também. De que forma? A pessoa entra em contato comigo pelo Instagram, vê minhas fotos lá, o produto, isso acontece muito com roupa. Vê o meu produto e aí ele me manda mensagem pelo WhatsApp. Se você tivesse uma página... Eu já me falaram isso também. Mas se você tivesse uma página... uma loja virtual, onde você mandaria para a pessoa a tua link, página, né? E ela vai ver teu catálogo, faz uma outra venda também, aí gera o marketing e o remarketing, que as pessoas esquecem dessa questão do remarketing, por isso que essas ferramentas foram criadas, né? O remarketing... Desculpa, Lívia, o que seria remarketing? Exato, vamos lá. Acessei, a gente estava falando de loja de roupa, né? Sim. Acessei a sua loja de roupa online, cadastrei lá, fiz uma compra. Sim. Ou não comprei. Só entrei. Exato.
Nós, gestores de marketing, temos ferramentas para fazer a captação daquele acesso. Dessa informação. Exato. Eu sei, consigo saber o que você acessou, o que você clicou, quais páginas você acessou. Então, se você é meu público masculino e acessou terno, não vou te mandar bermudinha feminina. Claro. Né? Então, já te estudei, então você vai para um funil diferente. Então, todo aquele teu comportamento na web, ele vai para um funil. Ali, eu faço o remarketing. Te agradeço a visita, tu vai chegar no seu e-mail lá, ou dependendo da ação que a empresa determinar, porque pode chegar pelo WhatsApp. Sim. Te agradeço a visita e te mando um cupom. Interessante isso. Entende? Então, Bacana. essas ações são feitas através das ferramentas. Por isso que eu estou te falando que cada ferramenta, e eu posso citar várias aqui, não só Facebook e Instagram, tem comportamento e tem a sua funcionalidade diferente. Olha, eu vou falar um negócio para você, Lívia. Essa palavra remarketing, eu juro que eu estou ouvindo pela primeira vez. Mas você está dizendo uma coisa que eu observei que acontece muito. E isso é interessante para vocês que estão nos assistindo. Eu, quando fiz eu vou falar aqui um aplicativo que eu utilizo para fazer minhas comprinhas, que é a Shopee. Quando eu entro na Shopee, aí eu coloco lá no meu carrinho algum item, mas eu não compro, eu deixo lá só salvo. Sabe quando eu salvo o item lá? Aí fica salvo lá, mas eu não compro. Aí, do nada, eu recebo no próprio aplicativo. Do nada, não. Não, do nada não. Do nada não foi. Mas eu recebo no meu aplicativo da Shopee uma mensagem assim, tem uma mensagem assim, eu abro aquelas mensagens e é a loja agradecendo o meu clique e me dando um cupom de desconto. Justamente isso que você está falando. É interessante, porque eu não sabia que existia essa palavra de remarketing. Isso não é só para a pessoa que não efetua a compra, não. Também funciona para as pessoas que concretizaram a compra. Vou te dar um exemplo de remarketing muito utilizado e que você vai lembrar na hora. Cartão fidelidade. Cartão fidelidade. Né? Mas já teve um papelzinho daquele? Já fiz para muito cliente, gente. E funciona. Funciona. E ainda funciona. Claro, tem cashback, tem outras... Por isso que eu estou te falando. Marketing, o que é marketing? Já falei de outra ferramenta, cashback. Então, assim, aquele cartãozinho de fidelidade, é isso. Sim. Só que de uma forma diferente. Porque se eu digo para você que do 1 ao 5, no quinto tu vai ganhar X coisa, e no 10º tu vai ganhar outra coisinha, tu vai querer completar aqueles quadradinhos. Claro. Entende? Então, também é remarketing, entendeu? Sim. E aí, pós-venda, vem várias nomenclaturas aí. O interessante, porque agora eu estou conseguindo perceber a gama de oportunidades que uma empresa pode ter tendo uma assessoria de marketing adequada. Exato. Entendeu? Então, eu consigo agora, nesse pouco tempo que a gente está fazendo esse podcast, deslumbrar isso, visualizar isso. E aí, eu entendo agora que uma assessoria de marketing qualificada, ela é fundamental dependendo do negócio. Sim, sim. Eu posso te falar de uma experiência, tem muito tempo isso já. Acho que foi uma das minhas primeiras consultorias. E eu acho que o cliente ele nem sabe o quanto ele agregou para o teu conhecimento. Para o meu conhecimento. Porque na época ele chegou assim para mim e falou assim, Lívia, eu tenho... A gente ainda ia começar o marketing e ele veio com essa frase, poxa, minha rede social, preciso postar para ontem. Porque o empresário ele acha que se ele postar para ontem, ele vai bombar as vendas. E aí vem a decepção do marketing. Já ouviu isso também, a questão da decepção do marketing? Já me decepcionei. Porque essa comunicação... Tem muita empresa aí que, assim, ela fala que entrega e não entrega aquilo que ela promete entregar. Isso acontece. Mas vou defender um pouquinho essa galera do que fala que entrega e não entrega, que tem essa coisa, eu vou defender essa porque eu já passei por isso. Eu tenho 7 anos no mercado, eu passei... não tomei todas as decisões corretas, algumas também foram erradas. Né? E acho que eu tomei errado, aprendi que a grande maioria é a falha da comunicação. Sim. Entendeu? Assim, um cliente, ele imagina, ele não faz essa pergunta que você me fez sobre o que é o marketing. Ele imagina que o marketing é uma pessoa que vai lá, vai movimentar a rede social dele, e amanhã, no dia seguinte, ele tem X entregas. Mera ilusão, coitado. Vou te falar que eu fiz isso uma vez numa pizzaria em Saracuruna e funcionou. Funcionou? Funcionou. Mas os caras eram muito bons também, pizzaria. Comida vende, né? Comida vende. É um tipo de marketing, que, se você fizer, é direto. É direto. Mas é um comportamento do empresário
de forma errada. Sim. E aí tem o cara lá do marketing, que tem uma empresa de marketing que quer o cliente de qualquer jeito, porque ele quer aumentar o faturamento dele, e tem o cara que está no desespero, que a última tacada dele é o marketing, porque ele já está desesperado. Então tá tudo errado. Ele se queimou, na verdade, né? Ele se queimou no mercado e está confiando no marketing que vai fazer alguma coisa para ele. Milagre. Uma vez e aí, que... Não dá. Essa matemática não vai fechar. E aí eu vou te falar dessa consultoria, que foi muito bacana, já tem um tempinho isso, bastante tempo. O meu cliente, ele falou assim, Lívia, eu preciso começar com marketing, me faz um orçamento, faz um plano aí, isso é muito comum, sabe? E aí você começa a postar amanhã, tipo, nem sei o que eu vou fazer ainda, mas vou começar a postar para ele amanhã. Aí eu falo assim, cara, me fala só uma coisa assim, eu estava começando, foi uma das minhas primeiras consultorias isso. Eu falei assim para ele, nasceu daí a consultoria, inclusive, porque até então, acho que foi minha segunda consultoria na época, né? Já tenho 7 anos no mercado, já tenho algumas aí na estrada. Falei assim para ele, quantos concorrentes de você... Eu não sei o que me deu, cara. Eu falei assim para ele, quantos concorrentes você tem aí nesse raio de atendimento? Eu lembro que ele falou que assim, eram 7 quilômetros, que eu acho que é a questão da entrega e tudo mais. Aí ele falou assim, Lívia, eu tenho 30 pizzarias, não 40 aqui ao meu redor. Eu falei, cara, pizzaria pra caramba. Será que é isso? Que é por isso que ele não está vendendo? Eu falei, não. A gente está falando de um único cliente seu, né? Vou te dar um exemplo de... Cara, isso tem muito tempo. Eu nem trabalho mais pizzaria hoje. Assim, muito tempo. Muito tempo. Já tem 7 anos. Eu acho que isso aí era o meu caminhando o segundo ano. Porque o primeiro ano eu fiquei naquela empresa que eu te falei, aquela equipe que eu fui convidada, aprendi bastante, agradeço, mas já foi. Mas deve ter mais ou menos uns 5 anos isso aí. Aí eu falei assim pra ele, fulano, vou poder dar nomes, fulano, quantos clientes, quantos você acha que você tem aqui? Ele falou, 30, se não 40. Eu falei, pô, será que é por isso que ele não tá vendendo? Então realmente tem muita pizzaria, tá chovendo pizzaria nessa região, né? Tá cheio. Eu falei, pô. Aí eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, eu ao invés de vender pra ele um plano, eu vou vender pra ele a salvação. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte... Antes de começar, eu vou te criar uma consultoria. Eu vou te ofertar uma consultoria. Mas eu vou te explicar primeiro o que é e te explicar, porque é muito importante isso também, né? Às vezes o empresário ele não tem conhecimento do que é aquilo ali e ele não é obrigado. Realmente temos que entregar para ele o conhecimento. Falei, a consultoria é isso e vai te entregar isso e aí sim a gente toma uma decisão. Claro. Mas precisa de um tempo para fazer, porque deu trabalho. Muito. E ele estava no desespero, ele queria começar... Desesperado. Porque geralmente, quando a pessoa chega para um marketing, ele se programou. Perfeito. Tá? Ele contingenciou, ele fez um caixa, porque marketing é investimento. Marketing, ele é retorno pós-investimento. Sim. Só pode ser retorno após investimento. Eu tive um outro cliente, tem várias histórias, gente. Olha, tem um outro cliente que falou assim, minha receita é 100 mil. Mas eu estou no segundo mês com marketing, eu consigo nos 100 mil. Eu falei assim, não, você tinha que estar, na verdade... Não, aí ele falou que a despesa e a receita dele fechava no 0 a 0. 0 a 0. Eu falei assim, então você tinha que estar fechando no vermelho, porque como você não contingenciou um investimento para o marketing, e você tem a receita de 100 mil, e também você tem uma despesa de 100 mil, você tinha que ter uma despesa de 100 mil mais um tanto, que é o seu marketing. Sim. Então, na verdade... Você colocou isso no teu custo. Exato. Então, esse investimento no teu custo. Então, na verdade, eu vou ter que fazer o meu, né, para poder... De novo, a conta não ia fechar. Mas vamos voltar aqui, que senão não vou fechar essa questão da consultoria. E aí, Magno, agora é sério, eu levantei para ele uma mega consultoria. E aí descobri que ele tinha 12 possíveis concorrentes e dos 12, 5 se enquadravam no serviço dele. Porque primeiro, realmente ele estava certo, era uma casa de quase 30 pizzarias. Sim. Só que das 30, apenas 12 trabalhavam com rodízio. Então as demais foram descartadas, porque Sim. ele era rodízio. Então, peraí, tu é rodízio. Tem delivery? Tem, mas é um serviço agregado. Tua base é rodízio, porque você paga salão, você é contador, você sabe que tem todo aquele valor ali do salão. Tem todo o custo. Tem todo um custo do negócio. Exato, fiz contabilidade. Aí, ele descobriu, apresentei para ele aquela questão da estatística, apresentei para ele, eu falei assim, e desses 12, que são rodízio igual a você, 5 trabalham com refil. Não, eram 7 com refil, porque ele não trabalhava com refil. 7 aqui, ó, tem refil. Só tinha 5 realmente de acordo com o perfil dele. Aí ele, pô, assim, refil de refrigerante.
Ah, então vou botar refil? Não sei. Ainda vamos decidir isso, porque você precisa saber. Porque aqui eu ainda posso ser mais além, eu posso verificar qual refrigerante que é servido, porque também não adianta o cara falar assim para mim, não, Lívia, entendi toda a métrica dessa consultoria, eu vou mudar aqui então, vou colocar no meu rodízio o refil, porque você está dizendo para mim que nessa região realmente é o mais procurado, e aí eu boto Guaraná, não vou falar o nome de Guaraná, pode não, né? Não falo o nome. Não posso falar a marca, né? Guaraná bem... Vou falar de Guaranazinho e o Guaraná. É. Aí o outro lá serve o Guaraná. Aí você quer colocar no refil. Verdade. O outro serve Outback. O outro serve New Outback, que tem até chá. Aí você entra com o Guaranazinho. Então você continuou fora realmente daquele padrão. Então, moral da história. Depois dessa análise, aí sim sentamos. E aí ele pôde tomar algumas decisões. E aí eu iniciei o trabalho para ele. Aí sim, iniciei o trabalho de marketing. E não foi aquela postagem no Instagram, nada disso. Foi primeiro fazer o trabalho inicial, que o Google, que inclusive ele estava com 3.9, não vou esquecer disso. 3.9 com 5 avaliaçõezinhas. Não dá. Sabe por que não dá, Magno? Porque o teu cliente, aí vem questão de persona, o teu público, ele vai lá no Google, é a questão da informação. Sim. O que você está levando de informação para o teu cliente? Aí ele vai lá no Google, olha lá teu empreendimento, acha, que aí já achou, acha o empreendimento, mas não está alimentado direito. Aí tem 5 avaliações. Aí a primeira avaliação é 3, porque para avaliar negativo pessoal, é de graça. É verdade. É de graça. Aí vai lá, nem dói. Vai lá, 3 avaliações e fala assim, e é engraçado que a avaliação dele eu não vou esquecer. A pizza é muito boa. Tava lá escrito lá, pena que demora a entregar. Agora tu vê, né, cara? Então aí passou seu problema. Se ele pudesse, ele botava 2 estrelinhas e meia, mas ele botou 3, porque não tinha como dividir uma. É porque aí ele ficou na dependência do entregador, né? Exato. Então, assim, voltando àquilo que eu estava, só para a gente fechar essa questão, a consultoria é de suma importância. Porque é ela que juntos vamos tomar decisão. Então, eu vou trazer para você, vou gerar essa consultoria e vou trazer para vocês informações que vai nos permitir tomar de decisões aqui que, de repente, internamente você também vai sanar vários problemas. Uma outra empresa, né? Eu venho trabalhando durante bons anos aí em seguro automotivo. E seguro automotivo é uma área maravilhosa, mas ele é uma área que o associado ele sai de uma associação para outra por quase nada. Por diferença de R$10. É igual a academia. Ele troca. Troca. E aí, como que você trabalha isso? De repente, são ações internas que está criando tua placa negativada, que a gente chama disso, que são placa negativa lá, que aí vai precisar do remarketing, mas são ações internas que deixou aquela placa cair. Para você colocar uma placa para dentro, tem todo o investimento. Para você deixar ela cair, você tem que analisar o porquê. Por isso que eu digo que a consultoria é de suma importância. É fundamental, né? Fundamental. É fundamental mesmo para o negócio. Eu costumo dizer aqui para todas as reuniões que eu faço com meus clientes e amigos, que você ter uma pessoa que vai te orientar, te capacitar e te dar informações para uma tomada de decisão, é fundamental que essa pessoa esteja capacitada, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta simples, porém importantíssima. Hoje, qual é o seu público-alvo de clientes? Qual é a atividade que você atua com a tua empresa? E4 Marketing Digital. Hoje eu consegui, né, venho ao longo dos anos segmentando cada vez mais. Claro. Né? Eu não criei só um único segmento. Por quê? Eu vejo bastante agências, a gente acaba conversando com uns e outros, né? Eu tenho um funcionário que virou também, abriu agência, aprendeu na casa e abriu, e eu fico feliz, tá? Isso é normal, claro. E aí eu troco ideias com eles, eu falo assim, tô segmentando, ela segmentou casa de festa, parabéns, também já era um segmento que ela gostava bastante. Já trabalhava também, né? Eu criei um modelo de negócio. Pegaria qualquer segmento, mas eu escolhi o segmento que mais eu me identificava e vim trabalhando alguns anos. Eu tenho como segmento, Magno, 3 áreas. Né? Tenho o seguro automotivo, que foi uma área que eu comecei. Né? Então, ela acabou vindo para a minha vida e vai indicando e acabei segmentando. Outra área também é a contabilidade, também não tinha como fugir, segmentei a contabilidade e venho segmentando desde o início aí do ano, a questão da energia solar.
É uma área maravilhosa, então venho trabalhando também nesses 3 segmentos. Porém, como eu te falei, eu criei um modelo de negócio. O modelo de negócio, ele se aplicaria para qualquer negócio, porque eu tenho os blocos que pertencem a esse modelo de negócio para ser feito. Você mapeou. Mapeei, verdade, exato. Eu mapeei a questão do marketing para os negócios, né? E aí esse modelo de negócio, que é da minha agência, que é desenvolvido por mim, eu escolhi essas áreas pelo mercado, porque comecei com ela, então, assim, vários fatores que eu comecei a mapear. Mas, no início, trabalhei com mais áreas, trabalhei com bastante área. Eu te fiz essa pergunta porque ela é fundamental, Lívia. É muito interessante hoje, como a gente está falando de capacidade técnica, tá? De consultoria, você segmentar mesmo a área que você vai atuar. Então, quando você mapeia e atua dentro dessa área, você torna-se uma autoridade. Exato. Concorda comigo? Concordo. Então, você torna-se uma autoridade naquele assunto, você passa a ter mais... Na verdade, a gente chama em marketing que é o know-how do negócio. Know-how, você Exato. falou, você passa a ter mais know-how no que você está fazendo. Então, quando tu senta para falar com o cliente, você sabe, se for segmentado no teu segmento, você sabe o que ele vai, quais são as dores, Exato. o que ele precisa, do que ele não precisa, o que ele está fazendo de errado. Entendeu? Então, o fato de você ser especialista nessas 3 áreas, a gente está falando aqui, eu estou falando aqui com a Lívia Stefânio, especializada na área de seguro automotivo, contabilidade e energia solar. Lívia, fala para mim, como é que essas pessoas conseguem entrar em contato com você? Olha, Magno, hoje vamos fazer um teste. Coloca no Google. Coloca lá, E4 Marketing Digital. Você vai me achar. Entendi. Assim consegue chegar até você. Você vai achar lá a minha página na web, vai achar o endereço do escritório, vai achar o telefone para contato, vai falar direto comigo e aí a gente vai falar de negócio. Isso é importante, né? Isso é importante. Lívia, eu estou adorando o nosso assunto. Marketing, eu consegui, nesse bate-papo com você, eu consegui ver que existem muitas ferramentas de marketing e que existem também vários profissionais que trabalham com isso e a importância de ter uma pessoa especializada naquilo que ela está falando vai com certeza trazer e agregar para o meu negócio. Então, Lívia, como você já tinha pontuado no início, é uma pergunta bem fatídica. Você acha, na sua concepção, que o marketing que a gente tem hoje mudou do marketing que era de antigamente? Realmente é meio fatídica, mas é uma boa pergunta. Eu acredito que não. Veja bem, uma coisa são as ferramentas e uma coisa é a forma que você vai usar essa ferramenta. Eu tenho 7 anos no mercado, muita coisa veio sendo agregada, né? Muita coisa veio sendo adicionada, mas não mudou. Marketing, a essência do marketing não mudou. Aqui a gente falou de estatística, aqui a gente falou de ferramenta, aqui a gente falou da forma de se comunicar. Mas veja bem, eu tenho uma experiência, pode falar aqui? Pode, fica à vontade. Eu tenho uma experiência, eu tenho hoje quase 40 anos, e quando eu tinha por falta de 8 anos, olha como é que é essa questão do marketing, né? Eu morava num lugar, e aí eu tinha minha mãe tinha uma vizinha, uma muito amiga dela, e ela fazia pipa na época, né? Pipeira, chamando de pipeira. Uhum. Ela morava na rua 6 e namorava um rapaz que morava na rua 5. Transversal, né? Era uma transversal. E aí, ele também era pipeiro. Cara, o concorrente dela, analisando isso hoje, com quase 40 anos, o concorrente dela era o próprio namorado. Mas olha que engraçado. Ela chamava a gente, né, meus irmãos, e falava assim, olha, eu vou te dar um dinheiro, né? Você vai lá, compra a pipa, solta a pipa e me diz se a pipa está desbicando para um lado, para o outro, se é leve, como é, toda aquela questão. Não lembro do detalhe como foi, mas eu lembro da essência de como foi o negócio. E isso é marketing. Sim. Aí eu Isso ia é lá. Visão de negócio também. Olha, é importantíssimo você saber qual é o produto. Tenho 40 e eu tinha uns 8 anos, então já dá para fazer a conta aí. Aí a gente chegava lá, né, com meus irmãos, comprava a pipa, soltava a pipa e falava para ela como é que era. Aí ela dava pra gente a dela. E aí a gente soltava e falava para ela.
Olha, marketing hoje, você vai no seu cliente, você vai no seu concorrente. Se for, a gente falou aqui de pizzaria, né? Embora, porque assim, não dá para comer contabilidade. Sim, não tem como. Não tem como. Mas vamos falar aí, questão de puxar o exemplo vamos falar de seguro automotivo. Sim. Vai lá no seu concorrente, faz uma pesquisa, verifica como é que é o atendimento, como que ele recebe o futuro associado dele, né, quais são os benefícios. Muitas se classificam como clube de vantagem. Verifica se realmente tem um clube. Você tem que ver, tem que conhecer o teu concorrente, né? Então, isso não mudou. Eu estava falando de uma experiência, né, quando eu era criança, como ela fazia para saber como que o principal concorrente dela atendia e como é que era o produto. Sim. Então, ela tinha esse feedback. Você também precisa ter. Isso é importante, né? Isso é importante. Você precisa saber como a sua concorrência está, certo? Porque aqui no digital, Magno, eu também vou olhar o seu concorrente pela web. Eu vou ver se ele está. Se ele está 3.9, maravilha. E nós vamos ficar 5. Entende? Sim. E vamos ficar 5 com um número de avaliações alta, porque ficar 5 com 2 avaliações é fácil. Sim. Então, o marketing, ele ganhou inúmeras ferramentas, mas ele existe anos e anos e nada mudou. Precisa ainda fazer os deverzinhos de casa, que é visitar o teu concorrente e aí sim desenhar o teu público. Entendi. Olha, Lívia, eu adorei o nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu sempre peço aqui para os meus convidados se ele tem alguma frase que o represente ou até mesmo o incentive. Você tem alguma frase que te incentiva a continuar sempre? Tem uma frase, que eu gosto muito dessa frase, assim, ela é de um professor universitário, Philip Kotler. Ele diz o seguinte, marketing é o uso criativo da verdade. E isso é uma verdade. Às vezes você tem um negócio, um bom negócio, produto, serviço, e ele é bom, ele é excelente. E você diz isso, meu produto é bom, meu serviço é excelente, meu negócio é ótimo. Precisa do uso criativo para vender. Marketing. Então, Lívia, obrigado por participar comigo do meu podcast. Foi um prazer, tá? Obter essas informações suas, até porque isso para mim é importantíssimo, até para conversar com os meus clientes, porque eu digo para eles o seguinte: hoje você já tem a empresa, está com ela legalizada, porém você tem que estabelecer autoridade na internet. Então, ter esse conhecimento através desse podcast para mim foi maravilhoso. Obrigado por ele, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo discutido aqui, tá? Quem está nos assistindo, tem um QR Codezinho aqui do lado. Por quê? Se você estiver assistindo pelo YouTube, ele vai encaminhar você diretamente para o Spotify, tá? Que também estamos publicando em vídeo, tá bom? Então, para você que está nos assistindo, obrigado pela presença. Foi um prazer maravilhoso estar fazendo esse podcast aqui com vocês. Lívia, mais uma vez, obrigado, tá? Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais e até a próxima.